a voltar, o barco está em alto mar. Olá, amigos e amigas da equipe de Nossa Senhora. Eu sou a Rose. Eu sou o Paulo Nelson. Temos 35 anos de casados e 2 de namoro. Temos 3 filhas e um neto. Participamos da igreja Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora do Rosário, aonde nós participamos do curso de noivos da Nossa Senhora das Graças e o coral de Nossa Senhora do Rosário. Nossa intercessora é Nossa Senhora do Rosário e nosso conselheiro espiritual é o Padre Damião. Não esqueça também que nós pertencemos à equipe 02. É. Então, viemos aqui para falar para vocês sobre o retiro segundo a inspiração do Padre Henri Caffarel, através das palavras do Padre Paulo Renato Campos. Uma breve introdução. Padre Paulo Renato inicia com agradecimentos ao casal responsável da Superregião Brasil, Lu e Nelson, bem como o conselheiro espiritual da CRB, Dom Moacir Arantes, pela confiança em solicitar que ele expusesse o pensamento do padre Henri Caffarel sobre o retiro. Dentro das limitações que o tempo impôs, foi exposto uma visão geral sobre o assunto, sem cair na superficialidade. Partindo do princípio de que o retiro é um patrimônio da nossa tradição judaico-cristã e que a grande novidade de Henri Caffarel, sem desmerecer os retiros pessoais, são os retiros para casais, concluindo que a partir da sua experiência de conduzir retiros para casais há mais de 15 anos, dando algumas sugestões que entende serem importantes na preparação e condução de um retiro das equipes de Nossa Senhora. O retiro na tradição judaico-cristã. Deus é quem atrai e guia ao deserto para falar ao coração. Oséias 2,16. Chamado para o deserto como lugar de oração. O Papa Francisco nos ensina que com Jesus não foi diferente. Os evangelhos transmitiram-nos alguns retratos muito vivos de Jesus como homem de oração. Jesus rezava, não obstante a urgência da missão e a premência de tantas pessoas que o reivindicavam. Jesus sentia a necessidade de se afastar na solidão e de orar. Jesus orava com intensidade nos momentos públicos, partilhando a liturgia do seu povo, mas procurava também lugares afastados, separados do turbilhão do mundo, lugares que permitissem entrar no segredo de sua alma. Papa Francisco, audiência geral, 5 de dezembro de 2018. Diante do exposto, até aqui, podemos admitir um pressuposto: a prática dos retiros é um patrimônio eclesial fruto da nossa tradição. A originalidade do padre Henri Caffarel, os retiros para casais. Esse item é um pouco prolongado, vamos falar um pouco mais sobre isso, que é justamente o que o tema pede, viu, Rosa? O tema pede que falamos sobre o Padre Caffarel, sobre a inspiração do Padre Caffarel imbuído nos retiros feitos para casais. Então vamos. Nomeado em 1931 para o cargo de secretário-geral da JOC, Juventude Operária Católica, o Padre Caffarel trabalha lá durante 3 anos. Na entrevista a Glaude Gouri, ele menciona numerosos retiros pregados aos jositas da primeira geração. A partir de 1936, o Padre Caffarel está de licença, como podemos ler nos arquivos do Arcebispo de Paris. Ele deixa suas funções oficiais para dedicar-se livremente ao apostolado. Em que consiste esse apostolado? Principalmente em recolhimento e retiros. Henri Caffarel, um homem arrebatado por Deus,
Nova Bandeira, São Paulo, terceira edição, 2013, na página 23 a 24. Continuando no item, que eu falei até que era um pouco prolongado, porque a gente tem que entrar nesse mérito do nosso fundador, né? Era pelo fim do primeiro retiro de casais que eu pregava, segundo o Padre Cafael, esse é o Padre Cafael falando. Isso há vários anos, durante 3 dias, falei a uma quinzena de casais da dignidade de sua vocação e da sua missão na igreja. Eles me abriram sua alma com maravilhosa confiança. Uns se revelaram generosos, não regateando o seu dom a Deus, nem menosprezando a sua lei. Outros me confiaram suas dificuldades e suas lutas. Senti-me profundamente admirado de sua coragem, de sua humildade e descobri a grandeza do amor humano quando a graça de Deus o habita. Na hora da despedida, meu reconhecimento para com eles era certamente tão vivo quanto o que me testemunhavam. Olha só que interessante. Um deles, acompanhando suas palavras com um sorriso, agradecia-me nesses termos. Olha só, muito bonito isso. Desta vez, Margarida e eu estamos casados de verdade. Olha que testemunho. Ele sentiu aquilo durante o retiro, o casal. E ele se sentiu livre para chegar até Padre Cafael e expor os seus sentimentos. Desta vez, respondi-lhe eu, isso dizendo o Padre Cafael, compreendi de verdade a minha missão junto dos casais. Terminando o retiro, passei a tarde em casa de uns amigos que me tinham convidado a pregá-lo. Quando entrei para o quarto, ao descer as persianas, notei que havia luz em outras janelas. Eles voltaram para sua casa, pensei eu, evocando a lembrança dos meus retirantes. E nesses lares há certamente, nesta noite, uma ternura humana mais ardente e o amor de Deus mais profundo. Nós sentimos isso também, não foi, Rosa? Senti. Quando nós fizemos o nosso primeiro retiro lá em Petrópolis, foi o nosso primeiro retiro, a gente tinha acabado de fazer pilotagem e felizmente tiveram essa chance de fazer o retiro com o Padre João. Até nós nos reportamos com ele, tiramos foto com ele, passamos dias muito agradáveis, orando, rezando, né? Nós somos um movimento de casais e não de família. Sabia, Rô? Sabia. É um movimento de casais, não de família. Embora, vamos ver aqui para frente o que diz Padre Cafael. Mas podemos também falar de uma espiritualidade familiar. Falar de espiritualidade familiar é falar de uma dimensão específica da espiritualidade conjugal. A espiritualidade conjugal encerra em si a espiritualidade familiar. As equipes de Nossa Senhora, peritas em espiritualidade conjugal e entreajuda, é esta o seu carisma, o dom de Deus que lhes é próprio. São inevitavelmente peritas em família. Quer dizer, a gente se entregando à oração e tudo, a gente, obviamente, transmitimos isso à nossa família, né? E isso, Padre Paulo Renato, durante ao nosso EACRE, tá? Ele faz uma observação muito importante, porque não é raro ouvir relatos de iniciativas que valorizam os retiros com a presença dos filhos. Iniciativas que envolvam os filhos são louváveis e importantes, devem ser promovidas, mas não podem ser confundidas com um retiro conforme entende as equipes de Nossa Senhora. Realmente você levando uma criança, um filho, vai interferir na sua concentração, na sua reflexão. As equipes são criativas nisso, né? Geralmente pode até envolver outros equipistas que não participarem a ficar com essas crianças, se proporem a ficar com essas crianças e dar mais liberdade para o casal que participe dessa reflexão. Padre Renato repete:
Isso não desmerece os encontros, momentos de orações ou demais iniciativas envolvendo as famílias. Viu? Lá a gente faz relatos sobre isso. Mas isso não é o nosso essencial. O nosso essencial é falar sobre a gente, sobre o casal. Nosso essencial é a espiritualidade conjugal. Sendo assim, os retiros devem ser tempos oportunos para o casal confrontar os rumos do seu matrimônio com o projeto do Evangelho, ou seja, uma busca da santidade. Vamos continuando, agora vamos falar sobre os PCS, né? Os PCS, particularmente os retiros no pensamento do Padre Cafarel. Ainda com as palavras de Padre Cafarel. Não discuto que determinado casal possa alcançar profunda vida interior sem fazer um retiro por ano. É o retiro anual, né? No entanto, não se cria uma regra para os casais especiais, mas para o conjunto. A gente não tem uma regra para um casal que esteja mais avançado, mais atrasado na espiritualidade. A gente trata todos eles de uniforme. E para o conjunto, pareceu-nos essencial esta obrigação do retiro anual. Admitir que alguém se possa subtrair ao seu cumprimento a pretexto de que não tem necessidade dela. Aliás, isso é muito discutível. É abrir a brecha por onde se escapariam aqueles a quem custa cumprir esta obrigação. E por esse motivo que pediam àqueles que pensam poder dispensá-la, que a cumpram como todos os outros. Cafarel, somado a tantas outras qualidades, é um estrategista. Ele sabe que existe uma meta a ser atingida e serve-se de instrumentos para atingi-la. É verdade que não são os retiros os responsáveis para fazer com que o casal atinja a medida alta da vida cristã, mas é verdade também que eles são instrumentos na vida de Cafarel essenciais, na visão de Cafarel essenciais. Então, o que a gente tira daquilo, né? A gente tem os casais não podem se eximir do retiro, é um ponto alto dos PCS, mas ele por si só não leva o casal à santidade. A gente tem que participar de tudo. Aliás, a gente pensa que é no retiro que a gente vai fazer uma revisão do como foi nossos PCS. Algumas coisas a gente tem que revisar, tem que aprimorar. Na verdade, a gente pensa de uma forma assim, é uma conversão de melhoria, que vai nos levar a refletir, a uma reflexão e uma contemplação do que é o retiro. Então vamos aqui continuar. O retiro nas ENs, sugestões práticas. Agora nós vamos chegar justamente ao que nos interessa, né? A Rosa até tinha falado comigo, a gente precisa falar sobre tudo que antecede, mas a gente tinha que contar essa história que foi dada para a gente, né? Até o Padre Paulo Renato mesmo falava. A gente não pode eximir de falar do Padre Cafarel no incentivo que ele deu aos retiros, né? Até porque a gente vai falar agora para frente coisas que são muito importantes dentro do raciocínio e dentro dos pensamentos de Padre Cafarel para com os casais. Padre Cafarel, como um fundador, e um fundador que acompanhou a equipe de Nossa Senhora do seu início até o fim, porque muitos desses encontros, desses movimentos, eles acabam no meio do caminho porque não há acompanhamento do seu fundador. Seu fundador, como fundador, é que as coisas andam, os pensamentos dele são fundamentais para que o movimento permaneça de pé. Então vamos lá, o retiro nas equipes de Nossa Senhora, sugestões práticas. Paulo Renato partilha conosco algumas sugestões práticas, oriundas da sua experiência em conduzir retiros no âmbito das equipes de Nossa Senhora e do documento intitulado O Retiro nas ENs. Esse documento a gente acha dentro do site das equipes de Nossa Senhora. Quem estiver mais interessado de ir mais fundo, vai achar esse documento lá. É pequenininho, fácil de ler.
o retiro nas equipes de Nossa Senhora produzido pela Super-Região Brasil, se servindo para pontuar essas sugestões de relato de um casal brasileiro, Dilma e Miguel, que participou em Varese, na Itália, de uma reunião de trabalho com a presença dos casais de diversas nacionalidades e do próprio padre Henrique Cafarel. Muito interessante, né? Cafarel abordou com firmeza o tema do retiro. Disse da sua importância, da conveniência que sejam pregados por padres que vivam problemas de espiritualidade conjugal. Disse do valor do silêncio. E Padre João, com a gente, perseguiu muito o silêncio com a gente, nos orientou muito que o silêncio é fundamental para todo o retiro, para que a gente pudesse ouvir mesmo no âmbito, na alma, pudéssemos sentir e escutar Deus, aquele tinha para nos dizer, onde eu estava mesmo pregados por padres que vivam os problemas de espiritualidade conjugal. Disse do valor do silêncio, alimento para a palavra de Deus, necessário para que possa escutar Deus. Disse da sua organização pelos dirigentes que devem dizer ao pregador que assuntos desejam ser abordados. O apostolado mais perfeito para os casais do movimento é, segundo ele, trazer casais para participarem de um retiro espiritual. Os nossos retiros foi voltado um pouco para o tema de estudos, porque muitas pessoas ficaram com dúvida e houve muito esclarecimento por parte do padre João, do João Carlos, a respeito do nosso livro-tema. E como nosso livro-tema era muito abrangente a nossa vida conjugal, ele nos esclareceu muito. Deste relato que explicita a importância que o nosso querido padre Cafarel dá ao tema do retiro, eu destaco 3 pontos. Tem 3 pontos que o padre Cafarel achava fundamental: a organização, o pregador e o silêncio. Vamos para o próximo, vamos falar um pouco sobre a organização. O retiro nas sugestões práticas, então nós estamos nesse item. Organização. Ordinariamente, os retiros promovidos pelas equipes de Nossa Senhora devem ajustar-se à tradição dos documentos do movimento, mantendo as 48 horas de pleno recolhimento efetivo. O retiro deve ser fechado. Sabemos que em algumas realidades existem outros modelos, mas não se esqueçam que são extraordinários, exceção à regra e fogem do ideal. Na verdade, é difícil a gente fazer mesmo as 48 horas, A gente entra na sexta, fica o sábado, faz o sábado em oração, faz uma pequena celebração, ao amanhecer, fazemos os salmos e fazemos, nesses intervalos, fazemos alguns retiros. É fundamental ter as 48 horas, é muito salutar. Um dos empecilhos que se coloca com muita frequência para a participação no retiro, como pede o movimento, são os filhos pequenos. A gente já tinha falado disso anteriormente. Aqui, como já dissemos um pouco antes, a solução não deve ser levá-los ao retiro. Nós já tivemos um caso que não teve jeito. Não teve jeito. Mas de qualquer forma nós vimos que a criança de vez em quando ficava com as freiras, ficava com outras pessoas em momentos mais importantes. A gente também tem que ter esse jogo de cintura, às vezes realmente não. Até o padre Cafarel falou um pouco acima. Os responsáveis pelo movimento devem buscar criativamente alternativas para solucionar essa dificuldade. Em alguns lugares, experiências com os parentes próximos e outros casais do movimento que se dispõem a cuidar das crianças. Até nós falamos disso. E adolescentes, enquanto os pais participam do retiro. Tem se mostrado positivo. Outro fator organizacional é favorecer o clima de recolhimento, simplicidade e modéstia. Outra coisa que nós falamos,
se por acaso às vezes te deixou às vezes com um casal, alguma aresta, alguma coisa assim, nessa hora é hora de a gente esquecer, até para não atrapalhar o retiro do outro, né? Que estejam todos em harmonia. Desde o volume e ritmo das músicas, passando pela recepção, a decoração, o refeitório, bem como outros espaços e momentos para que não sejam motivos de dispersão. É não botar muita decoração, muita coisa que chame a atenção dos casais. Tudo, local e ambiente, deve favorecer o clima de oração, buscando silêncio interior e exterior. Ficar falando nos corredores durante não funciona, né? Tira um pouco, quebra um pouco o ritmo de tudo. O tempo do retiro é tempo de despojamento, abnegação, renúncia e humildade. E a gente isso realmente, a gente presenciou isso em muitos casais. Os locais escolhidos, ainda que agradáveis, devem ser sóbrios e apropriados para a finalidade de um retiro que não é a mesma de um final de semana de lazer. A gente não foi para lá para piscina, jogar baralho, nós fomos encontrar Deus, nós fomos encontrar o nosso interior. O retiro não é um encontro de conveniência, por isso não cabe nesses dias dinâmicas de grupo, confraternizações, é um exercício de reflexão, recolhimento e contato com a palavra de Deus, que deve levar à conversão. Nós falamos sobre conversão, né? Logo no início. O exercitante casal equipista deve ser conduzido a um encontro consigo mesmo, com os outros, com o mundo e com Deus. Aqui deve-se cuidar para que o número excessivo de participantes não tumultue o ambiente e prejudique atingir esse objetivo final. Com muita gente fica difícil também, né? Acho que nós fizemos 3 retiros. Os 3 retiros foi excelente, acomodações, né? Local, a gente sabe o quanto foi difícil. Na época nós tínhamos como coordenadores o Beto e Zezé, nós sabemos o quanto foi difícil eles arrumarem esses locais. E geralmente não são tão baratos, mas é uma vez por ano, né? E aqueles casais que não podem, né? A gente faz uma forcinha e faz aquela ajuda mútua, né? O retiro também é uma oportunidade para rezar os conteúdos da nossa fé. Deve ser espaço de oração e formação. Não uma formação que se confunda com a aula, mas uma formação que, iluminando a razão, nos ajude a aumentar a nossa fé. 2 asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Esta é a ideia do nosso fundador. E a gente sentiu bem isso com o Padre João. Constatei isso já em 1939, data do primeiro retiro fechado que preguei para casais. É verdade que alguns pregadores acham que os retiros não são feitos para este aprofundamento de riquezas do dogma cristão, mas somente para a oração, a revisão de vida, as resoluções. Quanto a mim, penso que o retiro deve propor-se estes 2 objetivos, ao menos quando se dirige a casais cuja cultura religiosa necessite grandemente de enriquecimento. Tem casais realmente que já estão muito avançados, fizeram teologia, já fizeram muitos retiros, às vezes querem se aprofundar um pouco mais, né, nesse âmbito. E a gente sentiu aqui que essa revisão e resolução de algumas coisas, até a revisão da regra de vida foi esclarecido para a gente, como poderia ser feita a regra de vida, coisas assim desse tipo que são muito salutares, né? Padre Paulo Renato se sente no dever de esclarecer ainda mais uma vez: retiro não é sessão de formação, que é necessária, a formação é necessária, mas que tem seu espaço e uma oportunidade própria. Retiro é tempo de colocar os conteúdos da fé, razão, para iluminar a vida do casal que busca coerência com eles e discernir oração,
que precisa ser melhorado nesse processo. Geralmente são muitos detalhes sobre a oração que com o pregador, a dedicação do pregador, a gente fala assim, vai me ensinar a rezar, mas a gente acaba aprendendo que rezar não é fazer oração decorada, principalmente se concentrar naquela espiritualidade, naquela razão, né? Isso é muito importante. O retiro nas equipes de Nossa Senhora, sugestões e prática. Agora vamos falar do pregador. Aquilo tudo foi sobre a organização. Pregador. É de fundamental importância a escolha e o convite do pregador. Os casais devem partilhar com ele, na preparação, o tema a ser desenvolvido, o roteiro e a metodologia geral. Ao estabelecer o conteúdo do retiro com o pregador, deve-se levar em conta o tema do ano. Foi o que nós fizemos. Foi muito bem eficaz ali a presença do nosso coordenador de setor. O carisma e a mística do movimento como elementos presentes em todos os momentos, bem como mencionar e enfatizar os PCS como meio de crescimento espiritual e dar especial destaque à Palavra de Deus. Porque justamente a gente está lá justamente para ouvir a Palavra de Deus, que é aquilo que vai nos levar a esse discernimento, essa consciência do que é a conversão. O pregador deverá ser preferencialmente um sacerdote, conselheiro espiritual já da Zen, já está acostumado com as Zens, né, ao movimento, gostar do movimento, pois o êxito do retiro depende não exclusivamente, mas muito das indicações e motivações do pregador. A atenção, sendo presbítero, deve estar exercendo legitimamente o ministério sacerdotal, em conformidade com as normas canônicas. Não pode ser aquele padre que tenha algum tipo de problema, né? O padre tem que estar tudo certinho. Por fim, é necessário que o pregador tenha consciência de seu papel de facilitador do Espírito. O protagonista é Deus, não é o pregador. O nosso protagonista ali é Deus. O destinatário é quem? Somos nós como casal. O pregador faz essa ponte, cuidando para não ocupar o lugar de nenhum dos dois. Ele não está nem no nosso lugar de casal, nem no lugar de Deus. Ele tá aquela ponte, ele é o nosso orientador. Colocações curtas e assertivas devem ser priorizadas, mas que os casais tenham tempo diante de Deus para discernir o que foi apresentado. Realmente, quando a gente vai para os quartos, a gente vai, né, ainda degustando aquela palavra, o que nos foi dito, o que nos foi ofertado, né? E é bem por aí. Silêncio. Agora a gente vai falar sobre silêncio, viu? O silêncio. O retiro das equipes de Nossa Senhora, ainda falamos sobre as sugestões práticas. O último item, e muito essencial, é fundamental, eu diria que seja fundamental, seria o silêncio. As ocasiões e ambientes que frequentamos exigem atitudes e comportamentos condizentes com eles. Ninguém deveria ir assistir uma peça de teatro com os amigos para, durante a peça, colocar a conversa em dia. Seria muito interessante. Falar, como é que está? Nada, seu filho, nada. Você estava ali concentrado para assistir a peça de teatro. Melhor seria escolher um restaurante para bater esse papo, né? Com certeza. No retiro não é diferente, sendo um tempo dedicado para a escuta de Deus. O correto é nos colocarmos na atitude da escuta. A melhor maneira para isso é o silêncio. Assim lembrava Bento XVI: esforçai-vos por descobrir o valor do silêncio como condição para recolhimento interior, para poder escutar Deus. O próprio Jesus, ele se retirava na montanha, longe de tudo, ou ia para o deserto, né? Só que os tempos de Jesus, eles faziam um retiro de 40 dias. E tem a tentação, né, do demônio, tentando Jesus por todo lado, tirar daquela concentração. Atenção, é fundamental o silêncio interior e exterior, como nos ensina o Papa Francisco. Agora vamos ao que o Papa Francisco tem para nos dizer. O silêncio é tão importante, vamos ao encontro com o Senhor
e o silêncio prepara-nos e acompanha-nos permanecer em silêncio juntamente com Jesus. E o misterioso silêncio de Deus brota a sua palavra que ressoa no nosso coração. A gente escuta com os ouvidos, mas ouve com o coração. Com o coração, isso aí. E conclusão disso tudo. Vamos. Está terminando, pessoal. Foi bastante tempo, mas está terminando. A força criadora do Espírito de Deus que nunca falha. Esse é um item da conclusiva. A boa disposição do retirante, sua liberdade interior, sua docilidade e humildade. A gente tem que ir com disposição. Se for lá como se fosse obrigado, eu vou porque me chamaram para isso, senão eu não ia. Coração aberto. Coração aberto, senão é melhor não ir mesmo. Fica em casa, faz outra coisa, fica com a família, faz um churrasquinho e deixa o retiro para outro ano. Né? A ação discreta e humilde de um orientador espiritual, preparado e competente. Isso já está falando o pregador, né? E a gente não tem nada que falar, né? Foi tudo maravilhas. A colaboração de todos para criar um ambiente de retiro. Colaborar com o silêncio é ajuda mútua, caridade para com o próximo que quer rezar. A gente não vai para lá para ficar atrapalhando os outros. Não, claro. Às vezes a gente fica empolgado sobre uma palavra e quer falar, refletir em voz alta, mas eu acho que também, até isso, eu acho que não é conveniente, né? É melhor a gente ir para o silêncio do nosso quarto, sentarmos e refletirmos a respeito. 7. Encerramento, viu? Eu estava cansada já de ouvir, né? Mas, felizmente, estamos terminando, gente. Acho que é da mesma forma que vocês devem se sentir um pouco cansados. Padre Paulo Renato encerra. Meus irmãos e irmãs, agradeço a atenção e reitero que os retiros de casais, segundo o pensamento do nosso fundador, Padre Henrique Rafael, é um dom confiado dos equipistas, para que possa alcançar a medida alta da vida cristã e, ao mesmo tempo, uma missão para que sejam testemunhas no mundo de uma autêntica espiritualidade conjugal. A gente transmite isso, né? Quando você está tudo afiadinho, transmite para a família, transmite para todos. É verdade que a diversidade cultural, social e econômica do nosso movimento no Brasil, do nosso movimento no Brasil, um país de dimensões continentais, apresenta as particularidades diversas. Mas temos que lembrar sempre nossa necessária unidade diante da diversidade. Essa reflexão tem a pretensão de recordar o essencial para que a identidade não se perca na necessária adaptação às diversas realidades. Ele quer dizer que a gente tem que ser fiel aos documentos das equipes da Senhora, mesmo que os problemas nos atrapalhem e tudo. Eu acho que se tiver um retiro que a gente não tem condição de ir num lugar, né, conforme nós já fomos, que, né, refeições, 3 refeições, 4 refeições, mas se fosse simples também, a gente tem que se adaptar para que as outras pessoas que tenham menos recursos possam ir também, possam participar. Essa é a nossa. Seria bom se tivesse 2 retiros. Você queria 2 retiros? Eu acho que seria bom mesmo. Como nos ensina Papa Francisco. Agora, novamente, vamos ouvir as palavras do Papa Francisco sobre os retiros, né? As novidades contínuas dos meios tecnológicos, o fascínio de viajar, as inúmeras ofertas de consumo, às vezes não deixam espaços vazios onde ressoe a voz de Deus. Isso é verdade, né? Telefone, televisão, smartphone, computador, isso tudo às vezes nos atrapalha. Tudo se enche de palavras, prazeres epidérmicos e rumores, a uma velocidade cada vez maior. Mas todo mundo fala que o mundo está correndo, está muito rápido, mas é devido a isso. Aqui não reina a alegria, mas a insatisfação de quem não sabe para que vive. Então, como não reconhecer que precisamos de deter esta corrida febril para recuperar um espaço pessoal, às vezes dolorosos, mas sempre fecundo, onde se realize o diálogo sincero com Deus. Em certos momentos devemos encarar a verdade de nós mesmos,
para a deixar invadir pelo Senhor. Terminamos com as seguintes palavras: que os retiros sejam prioridades em nossos planejamentos. Que o poderoso continue realizando maravilhas em nós. Deus nos abençoe. Amém. Esperamos que com essas palavras um pouco prolongado, né? Mas que vocês tenham um bom proveito e compreensão, assim como nós, do que representa o retiro como um dos PCS. Amém? Amém. Deus seja louvado.